Então, a minha contribuição, né, para a reflexão sobre essa questão do Haiti e da política internacional, ela está bem correlacionada com isso que o Fred colocou aqui, né? A pergunta que sempre despertou, sempre não, na verdade, inicialmente despertou a minha curiosidade a respeito do Haiti enquanto país, ela diz respeito ao processo de independência, né, do Haiti. E a pergunta era como que uma das primeiras nações a se tornar independentes nas Américas, né, porque existia, né, da forma como era ensinado para a gente no ensino médio, né, sobre colonização, né, essa forma totalmente antiquada, bem que, como diz a Renata, né, merecia um passaporte para o passado, porque isso não cabe mais contemporaneamente, era essa ideia de que a declaração de independência de um país ela estaria atrelada ao seu desenvolvimento, pensando no caso dos Estados Unidos, que depois se tornou uma grande potência, e como é que uma outra nação que se torna muito cedo independente aqui nas Américas, que é o Haiti, ela se torna um dos países mais precários do mundo, economicamente, politicamente, né? Como é que isso acontece? E a partir dessa pergunta, né, acho que as respostas elas são, né, muito mais atreladas à política internacional do que a qualquer outra coisa. Né? São essas intervenções, essas presenças, essas constantes violências externas que o país sofreu que fez com que essas instabilidades políticas e econômicas elas fizessem parte, infelizmente, da história do Haiti de uma população totalmente massacrada. Né? Então, a chave para tentar entender um pouco disso, eu acho, está correlacionada com a política internacional o tempo todo. Então, anos e anos de golpes, sucessivos golpes de Estado, de situações econômicas sucessivamente muitíssimo complicadas, né? Se a gente pensar contemporaneamente mesmo, né, o Haiti só esse ano passou pelo assassinato do presidente, né, em julho, por mais um terremoto gravíssimo em agosto, né? E isso é fruto de na verdade não é fruto, né? Isso corroborando, né, com uma situação política já muito complicada. Era um presidente que tinha, né, uma série de questões ali, era um empresário, enfim, que não era visto na situação política mesmo das formas mais legítimas, a ideia de tantas crises que existiram durante esse governo, né, desde 2016, levaram à delimitação de que em fevereiro, né, ele deveria entregar o cargo, que não aconteceu, acabou, provavelmente influenciou muito nesse assassinato, né, em julho, então pior ainda mais a situação, e tudo esbarra, e fora as catástrofes naturais, né, terremotos, enfim, que massacram ainda mais essa população desse país. E juntamente com tudo isso, acho que uma das reflexões que é importante de se fazer é como que essas intervenções elas não trazem uma autonomia para o povo haitiano se reconstruir, se reorganizar, né, um empoderamento mesmo de população, porque aí eu estou pensando agora aqui também na intervenção da missão de paz que a gente acabou de falar, né, a missão de paz, a MINUSTAH que teve no Haiti desde 2004 até 2017, né, Renata? Acho que foi isso, um período tão longo, né, de uma missão de paz que complicadíssima também, que tem essas características que a Renata mencionou mais cedo aqui, né? Não, o contato com a população é muito precário, né? Como é que vai se levar à paz se esse próprio povo é desempoderado de estabelecer o seu próprio sistema e a sua paz, a sua estrutura da forma como somente eles saberiam, né, ser adequado. Então, essa lógica da política internacional, ela foi extremamente nociva ao Haiti,
né, extremamente, e leva a uma situação de empobrecimento, uma situação de tristeza mesmo. Acabou que uma das aproximações que eu fiz em estudos, em análises a respeito do Haiti teve a ver, mais uma vez, com a temática da migração, que eu pesquisei e estudei por tantos anos, né? E eu lembro até de a Renata me ajudar a fazer um projeto, que depois eu nem levei adiante, mas era um projeto de tese, sobre a migração de haitianos, porque todas essas instabilidades políticas e econômicas, elas acabam levando para uma emigração muito significativa no país, um percentual muito alto de pessoas emigram do Haiti já há muitos anos tentando lidar com essa situação de instabilidade tão grande no país, as pessoas vão para fora, né? E teve a ver um pouco também com o momento em que alguns desses haitianos eles se direcionaram ao Brasil depois do terremoto de 2010, né? E aí, o que o governo brasileiro estava fazendo, a época eu trabalhava, cheguei a trabalhar um período no Comitê Nacional para Refugiados, né, os processos estavam indo para lá, e investigar um pouco mais a respeito disso traz para a gente algumas desmistificações, né? E aí, mais uma vez, o peso que o racismo tem na forma como isso foi interpretado aqui no Brasil, né? Se a gente lê esses jornais ali, entre 2011 mais ou menos até 2014, 2015, as notícias eram, né, invasão de haitianos no Brasil, e entravam ali pelas fronteiras do norte, algo que aconteceu antes, né, da vinda dos venezuelanos, mais em massa aqui, foi uma espécie de prévia, né, do governo brasileiro que não sabia lidar com essa vinda de estrangeiros, e, gente, não teve invasão, não era um número assim tão assustador, sei lá, 70, 80 mil haitianos que entraram no Brasil no ápice dessa imigração aqui no nosso país. A gente vive num país de 200 e poucos bilhões de habitantes, não tem 80 mil pessoas representarem uma ameaça tão intensa ou tão significativa, né? As políticas governamentais brasileiras aqui não foram talvez as mais adequadas, né? Não se sabia o que fazer com todas essas pessoas aqui que acabaram, ao entrar no Brasil, né, passando por processos de discriminação e preconceito racial da forma como a gente tem presentes aqui. Isso acabou atingindo essas pessoas, né, de alguma forma. E, bom, né, muitas pesquisas foram indicando que o Brasil não é e nunca foi, né, nem nesse período de ápice, o principal destino de imigração haitiana, né, outros países eram os principais, né, ali a República Dominicana, que divide, alguém se divide a ilha, outros países francófonos, pela proximidade, né, linguística, cultural e tantas outras questões ali envolvidas. O Brasil foi ali o quinto ou sexto país destino de imigração por um período muito curto de haitianos, que, na verdade, em muitos dos casos, eram pessoas que estavam querendo atravessar o país para ir para a Guiana Francesa e tentar ir para a França, um país que tem, né, que é um dos principais destinos de haitianos. Então, até essa própria visão de imigração, né, de fechar fronteiras, da presença do estrangeiro tão incômoda, ela é muito complicada e perpassou essa temática, né? Então, uma das questões que eu queria levantar aqui é como que esse processo mesmo de imigração haitiana, ela acontece, as razões, né, devido às instabilidades políticas e econômicas, assim como os destinos, que são tantos países, e como que, ao entrar aqui no Brasil, eles passaram, então, por processos internos nossos aqui, muito complicados, no lidar com as questões raciais, enfim, né, algumas das reflexões que eu queria trazer aqui.